Bem-vindo ao CDF Concursos. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco, visitando o nosso site. Espero que você goste do que você vai encontrar, porque eu tenho certeza que se você seguir os nossos materiais, se você seguir as nossas orientações, você conseguirá a sua tão sonhada aprovação no concurso público. Quando eu aceitei o desafio de estar trabalhando aqui no CDF, eu me lembrei perfeitamente da minha situação como aluno, que é a situação que você está agora. Um mar de incertezas, vai dar certo, não vai, vou conseguir, não vou, o material é bom, é ruim, como é que vem a prova? Eu estava mergulhado nesse mar de incertezas que provavelmente você está. Mas fique tranquilo, porque assim como eu, vários outros colegas venceram esse mar de incerteza e conseguiram o seu sonhado cargo. E eu tenho plena convicção que você também vai conseguir. Basta você confiar no seu potencial e confiar no nosso trabalho. E hoje, para a gente começar essa jornada, né? Porque a aprovação em concurso é uma jornada, não é um momento certo na hora certa, não, é uma trajetória. Para a gente começar essa trajetória, eu vou querer mostrar para você a razão de você estar aqui. Por que você não pode simplesmente sentar e estudar e fazer a sua prova e ser aprovado? Por que não pode ser assim? Eu vou mostrar isso aqui para você hoje. Pense como estudar exatamente na mesma lógica que dirigir um carro. Então, quando você vai para uma autoescola e aprende a dirigir, é a mesma coisa que quando você vai para uma universidade e aprende a sua graduação, e em especial aqui em Ciências Contábeis. Você aprende a graduação e vai dirigir. Depois que você aprende, você viaja, você dirige na sua cidade, você faz o que você quiser, sem nenhum tipo de problema. Assim é a graduação. Você aprende a estudar, ganha gosto por estudar muitas das vezes, e aí você vai tranquilamente fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto período sem o menor problema. Só que a realidade do concurso é uma realidade bem diferente. A realidade do concurso é a realidade dessa aqui, ó. Por mais que você seja um bom motorista, você está nessa posição aqui, ó. Nota, você está dirigindo bem, você não bateu em ninguém, está fazendo o percurso, você é um bom motorista. Só que tem um motorista que é melhor, ele está aqui, ó. E a vaga, ela está aqui. Então, com certeza, esse seu concorrente aqui vai tomar a vaga que deveria ser sua. E você vai ficar a ver navios. É por isso que é importante você estar conosco, porque aqui você vai aprender a se planejar, a fazer um estudo planejado, adequado para a sua necessidade, para o concurso que você vai enfrentar. Não basta simplesmente estudar. Estudar basta na graduação, que é você dirigindo no trânsito. Concurso é você competindo numa Fórmula 1. Então não basta estudar. Você tem que ter um diferencial em cima do seu concorrente. E um exemplo disso que eu posso citar, um exemplo pessoal dessa realidade, foi quando eu comecei a estudar contabilidade. Quando eu comecei a estudar contabilidade, eu entendi que na primeira aula eu não tinha a menor condição de aprender aquela matéria. Na época eram cursos presenciais, não tinha a comodidade que você tem hoje de fazer um curso online na sua casa, no seu momento, no seu lugar. Eram cursos presenciais, uma dificuldade a mais. E aí eu tinha que me deslocar até o curso, chegar no horário da aula, porque se eu chegasse atrasado, perdia a matéria. O colega depois não tinha tempo também, porque estava estudando igual a mim, para me passar a matéria. Então era uma realidade um pouco difícil. Mas mesmo assim, eu consegui superar. Então não se espante com as dificuldades que você vai enfrentar. Nenhum candidato chega no concurso público, na condição de aprovado, de uma maneira tranquila. Apague isso da sua cabeça. Todo candidato enfrenta uma jornada de desafios que ele vai superando dia a dia. E aí, quando eu saí daquela aula, eu cheguei à seguinte conclusão: eu não tenho a menor condição de aprender essa matéria. Eu não sei nada de contabilidade, eu não tenho capacidade intelectual de dominar esse assunto e chegar num nível aceitável para uma aprovação. Foi essa a conclusão que eu cheguei ao final daquela aula, daquele dia, meu primeiro dia de aula. Primeiro. Só que como o curso era pré-pago, eu decidi fazer jus ao meu dinheiro e permanecer. E graças a Deus por isso, porque à medida que eu fui ganhando confiança, eu fui aprendendo, eu fui exercitando, as dúvidas que eu tinha foram sendo sanadas e eu consegui finalmente evoluir na matéria. E quando eu fiquei seguro de mim mesmo, quando eu entendi que eu estava confiante naquela matéria, que eu tinha condições de ser aprovado, eu queria ver até que ponto eu estava bem naquela matéria. E aí eu tive a ideia de fazer um concurso.
Não foi o meu primeiro concurso, eu já tinha feito alguns, mas aí eu tive a ideia de fazer um concurso em especial, que foi o concurso do BNDES para o cargo de contador. Aqui eu entendi que era o momento de eu testar os meus conhecimentos contábeis. Como eu estaria? Porque era um bom cargo, era uma prova de alto nível, uma banca que, a Sesgran Rio na época, muito bem elaboradas suas provas. Então eu decidi fazer, para testar meus conhecimentos, ver se eu precisava melhorar ainda mais a contabilidade, se eu precisava, já estava bom. Então eu decidi fazer esse concurso. Quando eu me inscrevi e saiu o resultado do número de inscritos, eu tive uma pequena surpresa. Eu tive 2.000 candidatos concorrendo comigo. Eu particularmente não esperava tantos candidatos, esperava menos. Mas foi o que eu encontrei. Isso me chocou um pouco, mas não foi nada que comprometesse o meu empenho com o resultado. Eu prossegui, fui lá e fiz a prova. Eram 2 fases, eu fui lá e fiz a prova. E quando saiu o resultado da primeira fase, o meu resultado foi esse aqui, ó. Eu consegui obter uma pontuação de maneira que eu fiquei entre os 200 primeiros colocados. Ora, mas isso aí não quer dizer nada, ou melhor, não é um resultado assim extraordinário, porque é um bom resultado, claro, né? Você está entre os 10% concorrentes, mas não é um resultado extraordinário. Isso se você pensar que eu sou o contador, mas na verdade eu não sou contador. Eu nunca fiz contabilidade na minha vida. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquela matéria. Foi quando eu sentei naquela sala de aula e cheguei à conclusão que eu não tinha condições de aprender. Então eu saí desse patamar de me sentir incapaz de aprender uma matéria para chegar ao patamar de estar disputando um concurso com contadores, bacharéis na matéria, especialistas naquele assunto e ficar entre os 200 primeiros contadores. Então isso é relevante, porque essa foi a realidade que eu enfrentei na primeira fase. Mas isso foi fruto de quê? Aí cada um vai ter uma ideia. Uns vão dizer que foi mágica. Outros vão dizer que foi sorte. Mas eu, na verdade, prefiro dar um outro nome, porque não foi nenhum desses 2 itens. A verdadeira razão que me fez obter esse resultado na primeira fase foi um planejamento adequado. Foi isso aqui que me fez ter aquele resultado. E aí você pode perguntar, e a segunda fase, como é que foi? A segunda fase eu simplesmente não fiz. Mas como assim não fez? Porque não fazer a segunda fase estava dentro do meu planejamento adequado. Eu não tinha como tomar posse daquele cargo, mesmo que eu fosse aprovado ou chamado, porque eu não era contador. Então, não me interessava fazer a segunda fase, era irrelevante. Eu preferia pegar a tarde daquele domingo para fazer ajustes, e foi exatamente o que eu fiz. Fui para minha casa fazer os ajustes daquilo que eu lembrava que eu resolvi, aquilo que eu lembrava que eu desenvolvi, para comparar com o gabarito quando saísse, ou quando saísse alguma prova comentada de algum curso. Ou no dia seguinte, né, as aulas dos meus cursos eram sábados, chegar no sábado e pedir ao professor para ver ali o que eu errei, o que eu tinha que melhorar. Já estava dentro do meu planejamento não fazer a segunda fase. Então vocês vejam a importância do planejamento adequado para que você tenha um bom desempenho no concurso público. Provavelmente, muitos candidatos concorrentes meus não tiveram um planejamento adequado. E foi isso o meu diferencial sobre eles. Os que ficaram na minha frente, com certeza tiveram um planejamento adequado, talvez mais adequado do que o meu, por isso ficaram na frente. Mas todos ali que tiveram esse resultado certamente tiveram um planejamento de estudo bem adequado. E eu não me considero melhor do que eles, dos que ficaram atrás de mim, nem pior do que os que ficaram na frente. Assim como eu não considero nem melhor do que você, nem que ninguém. Eu apenas considero que eu sou alguém que fez um esforço para desenvolver um planejamento adequado. E isso você, nesse primeiro contato com o concurso público, tem que ter em mente. A sua aprovação depende de um planejamento adequado, além de estudar, evidentemente. Porque o planejamento adequado também não faz milagre. Se você tiver o melhor planejamento do mundo, mas não estudar, você não vai ter resultado. Então, a sua aprovação depende de um binômio. O binômio é planejamento adequado e estudo adequado. Esse binômio vai levar você à aprovação. E para que você tenha ideia do que eu estou dizendo, eu vou mostrar em que ponto eu cheguei quando eu fiz essa prova do BNDES. Veja, só em contabilidade, isso aqui é os arquivos que eu criava, eu estudo muito por mídia. Só em contabilidade,
eu tinha feito 96 resumos, só de contabilidade, com atualizações, com temas importantes, com vários aspectos, eu fiz 96 resumos. Se você levar em consideração que a média de cada resumo desse é de 3 páginas, vai ter resumo com 1, vai ter resumo com 4, vai ter resumo com 6. Mas se você colocar como média 3 páginas, você vai ver que eu tinha pelo menos quase 300 páginas para estudar para o concurso do BNDES no cargo de contador. Então veja que não foi sorte. Não foi uma mera ocasião de sentar e marcar a resposta certa. Não, foi fruto de um esforço direcionado e planejado, que é exatamente o que você precisa fazer para conseguir a sua aprovação, seja ele em qual cargo for. Você não é pior do que eu, não é melhor do que eu, não é pior nem melhor do que nenhum concorrente seu. Todos estão nas mesmas condições, todos têm desafio a vencer, todos têm incertezas, todos têm uma trajetória a trilhar. Então, nesse primeiro contato eu quero dizer para você isso. Sinta-se capaz. Você é capaz como qualquer outro candidato. E se você quer realmente conseguir essa vaga na frente do outro candidato, basta você desenvolver um estudo com um planejamento adequado. Ok? Bom, meu nome é Luciano e isso eu queria deixar de mensagem para você que inicia essa jornada de concurso, que está aqui visitando o nosso site, conhecendo. Esteja certo que nós faremos um trabalho de qualidade que com certeza vai levar você à sua tão sonhada aprovação. Um forte abraço e fique com Deus.